Olá, mulher, tudo bem com você? Estamos aqui no 7º episódio de Mulheres que Inspiram e com certeza a gente vai fechar essa série com chave de ouro, porque a nossa convidada é muito especial, não é, Pri? Isso mesmo, gente. Hoje nós finalizamos a nossa série, mas com muita gratidão, porque foi uma série maravilhosa e não poderíamos deixar de chamar essa maravilhosa que daqui a pouco a gente vai apresentar. Mas antes de tudo, gostaríamos também de agradecer a nossa patrocinadora Cravo e Rosa. Estamos aqui mais uma vez com esse look maravilhoso, né, Ju? Sim, sim. Sempre deixando a gente muito mais bonita e empoderada e com a nossa feminilidade aí em dia. Então, vocês já sabem, né? A gente tem uma loja aqui em Suzano, a gente tem uma em São Miguel e dá para vocês também fazerem as compras online. Então, já segue craverosa.story. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Para vocês seguirem e curtirem lá tudo que vocês quiserem. Isso mesmo. Então, Depois a gente vai começar. falar um pouquinho do Power, né? Mas aí a gente fala no final, você explica direitinho o evento, né? Como que vai ser, tá? No final a gente vai falar uma coisa super legal, hein? Fiquem aí. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Vou falar dessa pessoa que é muito especial para mim, porque ela fez parte de um sonho também da minha vida e eu tenho ela guardada no meu coração. Ela é casada há 14 anos com o Bruno. Ela é mãe de 2 meninos e com a Lara, que está aí a caminho. Ela é graduada como enfermeira. Trabalhou na área por 3 anos. Mas, pasmem, ela não faz mais nada disso, não é, Pri? Isso. Bom, na profissão, ela desenvolveu uma síndrome do pânico, né? E depressão, onde começou a questionar se escolheu a profissão certa. E aí, ela começou uma outra carreira no ramo de penteado e está há 9 anos nesse ramo, onde ela encontrou a sua cura e virou autoridade no assunto. Ela é mentora de várias alunas em muitos lugares, inclusive fora do país, há 7 anos. Ela é influencer nas redes sociais, conhecida pela sua criatividade e autenticidade nos vídeos. Ela viralizou com um vídeo que chegou a quase 3 milhões de visualizações. Participou de um concurso onde se tornou embaixadora da marca Rigolin Airco. Não sei se eu falei certo. Produtos para cabelo. Despertou também o interesse da Taif. E ela representa a Taif, então, agora no Brasil. E é isso. Quem é ela, Ju? Ela é chiquérrima no nome, mas ela já vai explicar isso aí para vocês. Sara Olivier. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito bem-vinda, Sara. Você sabe a minha admiração por você e tenho certeza que a gente vai fechar com chave de ouro, porque você é, sim, uma mulher que inspira. E eu quero que você já comece aí falando do seu mistério do nome, como que você escolheu esse nome no Instagram. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre me divirto falando disso. E não tenho problema nenhum quando as pessoas falam assim, seu nome é Sara Olivier. Eu sempre, às vezes, eu já arrebato e falo assim, eu falo, agora eu falo um pouco menos, né? Que minhas amigas falavam assim, Sara, calma, né? Porque eu já ficava desmascarando logo de imediato. Uhum. Mas meu nome, de verdade, é Sara Oliveira. Sara de Oliveira Silva. Uhum. Mas desde quando eu era criança, eu ficava brincando com a minha mãe, falando que eu tinha um nome... 2 sobrenomes muito popular no Brasil. E aí eu falava quando criança pra minha mãe que eu ia casar com Vasconcelos, com Bittencourt. E aí Deus me deu por meu esposo um José Silva. E aí eu ficava sempre variando, brincando já desde nova, né? Mas quando eu fui trabalhar com penteados, eu já estava trabalhando com penteados, na verdade, que eu comecei a postar mais primeiro no Facebook. Ainda não era muito em alta ainda o Instagram na época. Sim. Aí, quando eu fiz meu Instagram, eu queria um nome diferente para me destacar. E aí, eu comecei a procurar variações do Oliveira. E aí, até que eu cheguei no Olivier, que é francês. Oliveira em francês. E aí, eu procurei lá no Instagram se já tinha alguém fazendo penteados que tivesse o sobrenome Olivier. Ou se tinha alguma outra Sara Olivier que tivesse no ramo assim de cabelo da beleza. E quando eu vi que não tinha ninguém, na época eu vi que só tinha, né, de famoso, era um chefe de cozinha e um jogador de futebol. Com o sobrenome Olivier. Aí eu assim, nossa, que legal, então é um nome diferente, vou usar esse. E peguei. Só que muitas pessoas acabam não falando Olivier, não vê o izinho lá. Aí Oliver. Muita gente fala Sarah Oliver. Mas eu também acho muito bonito.
Aí eu gosto e aceito dos dois. Então, aí a gente já tem a primeira sacada da Sara. Se você tá no Instagram, lembre-se, seu nome tem que ter um diferencial e ele tem que ser fácil também de digitar. Porque às vezes a pessoa coloca uns nomes assim que as pessoas mal conseguem escrever e aí a busca também fica mais difícil. Mas vamos voltar um pouquinho aí na sua história e eu quero que você comece falando aí pra gente por que você decidiu ser enfermeira, né? Por que você foi fazer essa profissão e quando que você se encontrou aí numa frustração dentro dela? A minha mãe, ela fez auxiliar de enfermagem. E ela me levava junto com ela no curso. E então eu acompanhava o que ela fazia lá no auxiliar. E aquilo já começou a gerar em mim uma grande admiração. Eu sempre, desde criança, eu queria trabalhar com algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E idealizei esse meu desejo de cuidar das pessoas na área da saúde, né? Vendo a minha mãe ali na área da saúde. Mas até antes, né? Ficava assim, o que você quer ser quando você crescer? Assim, eu falava, eu vou ser atriz, você... Olha, ó. Priscila. Você também? Também, queria ser atriz. Ai, eu também te falava. Eu queria ser famosa. Isso é famosa. Eu ficava também na frente do espelho. Ai, Jesus. Hoje eu vejo meus filhos fazendo isso, ficando na frente do espelho, brincando. Meu filho, uma caçulinha, principalmente, fica às vezes dançando na frente do espelho. Tipo, interpretando na frente do espelho. E eu achava bonitinho, porque eu fazia isso também. Aí eu falava que eu queria, então, ser atriz. Mas uma das coisas que me marcava muito, que eu queria fazer, era medicina. E aí, eu estudei muito, fiz cursinho. Inclusive, foi quando começou um dos primeiros sinais de crise de ansiedade. Ainda eu era muito nova. Foi quando eu estava me preparando para o Colégio da Embraer. E conhecem o Colégio da Embraer? É que é mais conhecido lá em São José. A Sara é de São José dos Campos. Mas lá é bem conhecido. É muito mesmo. conhecido e vem gente de longe, assim, mas é mais pra região. E é uma escola muito conceituada. E na época tava começando ainda essa escola. E era uma escola que eu queria muito passar. Eu queria muito, muito entrar nela. E todo o meu desejo, meu sonho de fazer medicina, eu tinha colocado que dependia do Colégio da Embraer. Se eu não passasse no Colégio da Embraer, eu já sentiria que eu não ia passar em medicina. E eu fiquei muito ansiosa estudando. Desenvolvi gastrite nervosa naquela época. Você tinha quantos anos? 14. 14 anos. E aí, quando eu entrei... Foi 14 anos, no primeiro colegial eu fiz 15. E aí, no dia da prova do colégio, eu passei mal. Tudo que eu queria que não me desse, e eu pedia para Deus não me dar no dia de eu não ter, né, as reações da gastrite nervosa, eu tive no dia, eu passei muito mal. E não consegui terminar a prova. Então... aquilo me mexeu muito comigo, porque ali eu senti que meu sonho de medicina tinha já ido por água abaixo. Depois que eu me frustrei muito, né, de não ter, eu já falei que não vou passar mais em medicina, eu comecei a olhar para um ar diferente para a enfermagem. Eu vendo a minha mãe trabalhando com enfermeira, vendo a minha mãe ali cuidando, eu comecei a perceber que, na verdade, aquilo que eu estava querendo em medicina estava mais na enfermagem do que na medicina. Porque o enfermeiro que estava mais próximo ainda dos pacientes, né? Sim. Não o médico. Então, aquilo já começou a me curar daquela frustração de não ter passado no colégio. E falei assim, não, vou fazer enfermagem é mais fácil de passar, vou dar um jeito de passar em enfermagem. Aí estudei, fiz, né? Passei na faculdade, aí eu entrei, ainda bem novinha, também saí do colegial, já entrei direto. Aí, então, eu tinha 17 anos ainda quando entrei na faculdade. E me formei nova também. E durante a faculdade que eu fiz o estágio... fiz um estágio remunerado num hospital, como estagiária de enfermagem. E aí, nesse hospital que eu me desenvolvi bastante, muito mesmo. Tanto que eu e as minhas outras amigas que também estavam lá como estagiária, fomos contratadas como enfermeira no setor, para continuar a mesma função que a gente estava fazendo antes. E a gente, mesmo com estagiárias, a gente recebia funções de enfermeira formada. A gente recebia o administrador do hospital... O médico, o administrador também, confiava coisas na nossa mão porque sabia que a gente ia fazer. E aquilo era muito gratificante. E o setor que eu trabalhava era voltado da educação. Era a educação continuada. Então, a gente trabalhava na parte de capacitação dos profissionais dentro do hospital. Quando os funcionários não eram admitidos pelo hospital, eles passavam por um treinamento. E quem acompanhava eles no treinamento era o nosso setor. E o nosso setor acabava fazendo outras coisas também. Era tudo administrativo. Então, assim, no começo parecia que ia ser linda a sua carreira, você gostava.
Muito, muito. É assim, a gente era... a nossa chefe, que era a nossa supervisora do nosso estágio, o nome dela era Giovana. Aí todo mundo no hospital chamava a gente as meninas da Giovana. Assim, pede para as meninas da Giovana, porque a gente fazia. Tipo, a gente sempre dava conta. Então, a gente dava protocolos pra gente criar, a gente fazia projetos do zero e a gente fazia dar certo. Era muito gostoso no setor. E isso, fazer algo bem, fazia bem para nós. Na verdade, tudo que a gente faz, e a gente faz bem, e as pessoas reconhecem que a gente tá fazendo bem, é gratificante. Então, receber esses elogios das pessoas do hospital, dos médicos, tipo, teve acreditação hospitalar. Eu não sei, tem também na parte da odontologia, não tem também de acreditação? Que é um órgão que são as empresas que vão para acreditar, para certificar aquilo que o hospital tem qualidade, nível de segurança. E aí, durante o processo de acreditação do hospital, a gente acompanhou o processo, teve coisas que a gente estava fazendo, então eu cheguei a apresentar os indicadores para para os avaliadores. E tamanha importância, então tudo aquilo crescia meu coração, assim, um cargo de que eu tinha responsabilidades e que as pessoas gostavam de mim. E isso me deixava feliz. Aí, porém, eu queria muito conhecer a área assistencial, porque eu trabalhava muito na parte administrativa, só do hospital, e era muito bom. Mas sempre me cobrava, como eu era muito nova, pessoas do próprio hospital cobravam a minha inexperiência na parte assistencial. E até quando eu criava um protocolo lá para o pessoal da UTI, eles viviam criticando, falando assim, mas você não sabe como é a nossa vida aqui. E então, realmente, eu também sentia aquilo na pele. Eu queria ter a experiência de estar ali. Até porque quando eu estudei enfermagem, quando eu sonhei em fazer enfermagem, não era esse sonho ideal. O que eu me imaginava é que as oportunidades me levaram para lá, né? Consegui um estágio e foi muito abençoado, que me ajudava muito em casa. Depois fui contratada como enfermeira, que também foi uma grande bênção. Mas não era meu plano inicial. Você queria chegar no paciente, né? Eu queria chegar. E até eu tinha eu romantizava muito a enfermagem, tipo naqueles filmes onde mostra... Igual os Médicos Sem Fronteira, em que a equipe de saúde vai até lá no Ribeirinho das Amazonas. No campo de guerra. Exato. Vai lá salvando vidas. Exato, na África. Exatamente. Era minha. Eu queria Mal ser heroína. Você sabia a guerra que estava no hospital. Não, mas é muito diferente ainda o âmbito. É que assim, o âmbito do hospital onde eu trabalhava ainda era particular. É um hospital privado, de convênio. E é um hospital de eletivo, que era para cirurgias. Então era bem mais, assim, tranquilo o trabalho, né, da enfermagem. Entre aspas, assim, é que são setores diferentes. As cobranças eram diferentes. Mas aquela ilustração que eu tinha romantizada da área da saúde... Salvar vidas, né? De instalar paciente porta aberta. Exato. É igual, porque eu assistia Dr. House. Agora tem mais o Grey's Anatomy. Tem muita gente que vai para a área da saúde inspirado pelo Grey's Anatomy. Eu fui inspirada pelo Dr. House. Na minha época também era Dr. House. Era Dr. House, a gente assistia Dr. House. Mas a vida é mais parecida com o plantão médico. Então, depois a gente vê que não é nada daquilo, né? Exatamente. Mas eu fui inspirada, era o que eu queria aquela ação, de estar ali na ação, e de estar chegando ali com o paciente ensanguentado, e colocar a mão ali na ferida. Meu Deus, era que você gosta disso? Era minhas cenas, assim, que eu me via fazendo aquilo. Eu queria fazer aquilo. Tem o lado hollywoodiano dela. Exato! É meu lado... Eu penso assim, o fato de você querer ser atriz, de ser famosa, eu achei que você gostava de uma coisa mais, assim... Porque, assim, querendo ou não, essa parte médica, a gente vê pessoas morrendo, muita tristeza. Tem a parte triste, né? Pra mim é muito triste, mas se você não via com esse olhar, isso é bom. Na verdade, ela idealizava salvar a vida. Isso. Mas eu já isso teve uma virada. Isso também determinou eu ficar doente. Entendi, porque aí você viu que não era... Você se chocou nada assim. disso. Porque teve um outro fato que aconteceu depois. O que aconteceu é que eu queria muito ir para assistência também, né, experimentar a área assistencial. E eu era muito jovem no hospital, eles me deram muitas oportunidades, tanto que o cargo que a gente ficou lá no hospital, quando a gente foi contratada, era no lugar da nossa chefe, que supervisionava a gente no estágio. Caramba. Ela precisou mudar para outra cidade,
E aí deixaram a gente ficando no lugar dela. Então porque foi a gente muita sabia fazer. responsabilidade, Foi né? muita. E assim, todo E mundo ela falava era bem da nova, gente. né? A gente era nova, todo mundo falava bem da gente. A administradora do hospital gostava da gente, o diretor técnico, o diretor clínico. A gente se dava muito bem com... E principalmente eu me dava muito bem com os médicos, porque eu fazia muita parte administrativa de indicadores de saúde para os médicos. Então eu fazia a parte administrativa que eles não gostavam muito de fazer. E aí eu ajudava eles nessa parte. Mas mal você sabia a malícia do seu setor também, né? É que depois eu mudei de setor. E aí, então eu me dava muito bem com os médicos até enquanto eu estava nesta área. Porque eu trabalhava com a parte que eles não gostavam de fazer e eu ajudava muito nessa parte. Mas quando eu engravidei depois do meu filho, e olha para você ver também, tudo foi tão abençoado. Antes disso, né, até para entrar nesse estágio, eu queria muito a vaga do estágio. Mas lá na agência que eu tinha feito a inscrição para me cadastrar para a agência de estágio, eles tinham uma regra que não permitia você fazer 2 estágios, 2 entrevistas para a mesma empresa. Se você fez uma entrevista para uma empresa e não passou, eles não chamavam mais para a segunda. E eu já tinha feito uma entrevista para a Unimed durante a faculdade, era na Unimed que eu trabalhava. E aí, quando teve essa outra vaga, na primeira vez eu não passei, era para um outro setor administrativo. E na segunda vez, quando eles fizeram a descrição da vaga, eu peguei e me cadastrei. E eles não me chamaram. E eu vi que eles estavam chamando outras pessoas e não me chamaram. Aí eu liguei lá na agência. Eu pensei, mas por que não me chamou, né? Eu me cadastrei, eu também eu sei que eu tenho perfil da vaga. Eu falei, eu sei que eu tenho perfil da vaga, eu só quero a oportunidade de fazer a entrevista. Aí a moça explicou pra mim a regra. E aí eu chorei no telefone, porque eu e o Bruno, a gente estava passando uma situação muito difícil. Eu estava prestes a trancar minha faculdade naquela época, porque eu tinha acabado de ganhar meu filho, eu tinha um filho pequeno, né, meu filho mais velho. O Bruno, meu esposo, ele parou a faculdade dele para eu fazer a minha, deu prioridade para a gente terminar a minha, para depois ele fazer a dele. E a gente não tinha condições, né? A gente não tinha condições de continuar a faculdade. Aí, naquele dia, eu estava sem trabalho, e eu precisava desesperadamente trabalhar. Aí eu peguei e falei pra moça no telefone, moça, eu estou te suplicando a chance de mostrar que eu sou para esta vaga. Eu só quero a oportunidade, eu não estou pedindo a vaga, eu estou pedindo a oportunidade de mostrar para eles que eu tenho o perfil da vaga. Só me dá a chance de fazer essa entrevista. Aí eu chorava no telefone. Desliguei, ajoelhei e entreguei tanto para Nossa Senhora. Pedi, assim, que naquele momento... Que Deus se manifestasse. Falei assim, olha, Senhor, se é meu sonho fazer essa faculdade, concluir, então me ajude. Passou uns dias, e aí essa mesma moça ligou pra mim, falando que conseguiu fazer eu entrar na entrevista. Gente, que legal, tá vendo? Que legal. Só que tinha um porém. Eu tinha conseguido também eu tinha acabado de entrar numa empresa de telemarketing. E aí, eu tinha entrado numa empresa de telemarketing, que na época todo mundo conhecia lá lá em São José, né, na região. E aí tem 2 empresas de telemarketing que eram muito famosas na época, e uma era melhor que a outra. Aí eu entrei naquela que é a melhor. Aí eu falei pro Bruno, falei assim, nossa, amor, realmente Deus faz... Deus é perfeito em todas as coisas, né? Porque onde eu tô é bem melhor que a outra. E beleza, fiquei feliz. Era o meu 2º dia de trabalho, quando a mulher me ligou. E falou pra mim que tinha conseguido a entrevista, mas a entrevista era no dia seguinte de manhã, no mesmo horário que eu teria que estar trabalhando. Porém, como a rotatividade dessa empresa era muito grande, eles tinham uma regra que se você faltasse na semana do treinamento, você automaticamente era desligado. E naquela semana de treinamento você nem recebia. Sim. E eu teria que decidir entre ir fazer a entrevista do estágio... Ou ficar. E ganhar bem menos, porque o salário era bem menos, ou ficar nessa empresa do telemarketing que eu tinha entrado, que era um salário maior e já estava garantido. Aí, na hora, eu falei, Deus, caramba, o que o senhor quer de mim? Aí eu respirei fundo, falei com o Bruno, falei assim, não, eu vou aceitar a entrevista, porque a entrevista é da minha área, e eu sei que eu sou para essa vaga. Eu tinha certeza que eu era para aquela vaga. Aí eu fui lá, mandei uma cartinha, escrevi uma cartinha lá para a empresa, deixei na recepção da empresa telemarketing, e fui fazer a entrevista lá na Unimed. E encontrei uma amiga minha lá, que eu já tinha trabalhado com ela antes, e nós 2 conversando lá na recepção, e a gente falou assim, nossa, se for da vontade de Deus, nós 2 vamos entrar nessa empresa. E a gente entrando nessa empresa, também sairemos pelas mãos de Deus. Nós 2 falamos isso. A gente é muito amiga até hoje, a Carlinha. Nós 2 passou, entramos na entrevista, né, entramos na empresa, né, da Unimed, nós 2 passou, nós 2 fomos contratadas como enfermeira, nós 2 crescemos lá dentro. E eu também a gente tinha falado, né, que a gente também sairia pelas mãos de Deus. Que a gente tinha entrado pelas mãos de Deus, e a gente tinha plena convicção também que a gente sairia pelas mãos de Deus. Então, eu trilhei um caminho de ascensão, cresci lá dentro, né, do hospital. E
como estagiária ainda. E quando eles estavam perto de me contratar, eu era a última a ser contratada. As outras meninas já tinham se formado primeiras, já tinham sido contratadas. E aí tem um período ainda pra gente pegar a nossa credenciária do... Igual a gente. para pegar o credenciário, o né? documento efetivo da profissão, até para você, do tempo de formada. E eles não queriam que eu ficasse, que eu pausasse, eles queriam que eu ficasse de forma interrupta. Aí, quando foi no mês de junho, e a julho ia acabar, julho já ia ter que zarpar fora. Quando foi mês de junho, eu tava muito angustiada, porque o hospital não sabia se eles iam conseguir me contratar ou não. Eles estavam fazendo todos os trâmites para me contratar, mas não sabiam se iam conseguir me contratar ou não, que eles iam primeiro me contratar como auxiliar administrativo, colocar eu lá como outra... Para segurar você outra lá função, dentro, né? Exatamente, como outra função na minha carteira, até eu chegasse no meu Corém. E nesse meio período, eu peguei também, desenvolvi assim, eu já estava manifestando crise de ansiedade, mas a minha crise de ansiedade se manifestava de um jeito em que o médico achava que era por conta do anticoncepcional que eu tomava na época. Porque me dava... parestesia, assim, paralisava de forma temporária, assim, meu lado direito. Caramba. No lado direito, meu rosto adormecia. Adormecia. E chegou a me dar crises, assim, dentro do hospital. E aí, então, eu comecei a fazer acompanhamento do neuro e meu ginecologista suspendeu. Naquela época ainda do estágio da faculdade. Olha, desde quando eu era criança, né? Com 14 anos, eu manifestava crise de ansiedades. Depois, nessa época, também comecei a manifestar. E quando que foi a virada, assim, para realmente você... Porque você ia falar no início que você... aconteceu tal episódio... E aí você acha que entrou em depressão e realmente saiu. Quando foi? Então, foi quando... Nessa época, porque daí eles trocaram. Foi nessa época que eu peguei... Foi no mês de junho que eu ia entrar para ser registrada no hospital. E que antes, Deus tinha me dado uma visualização. Eu senti Deus falando comigo, uma visualização, aonde eu estava numa estrada, assim, caminhando. E aí eu vi o hospital que eu trabalhava pequenininho. E aí eu pisei no hospital, o hospital ficou grande. Aí eu caminhei mais um pouquinho, eu vi uma casa pequenininha. Aí eu pisei nessa casa, a casa ficou grande. Caminhei mais um pouquinho e me vi grávida. Aí eu fiquei assim, caramba, aquilo pegou na minha cabeça. E não passou muito tempo, eu descobri que eu tava grávida do Samuel, naquele mesmo mês. E aí, como que eu... Seu filho mais velho tinha quanto tempo? Ia fazer 3, eu acho. Nossa, bem perto um do outro, né? Perto. E aí, só que eu também, como que eles iam me contratar? Eles estavam bem de me contratar e depois ainda me contratar grávida. Mas Deus tinha me mostrado aquela visualização. E eu senti que era ele falando comigo, que ia ficar tudo bem. Então, realmente, o hospital, quando eu entendi que ele era pequenininho e ficou grande, é que Deus ia me mostrando que eu ia crescer lá dentro também. Sim. E tudo isso acontecendo ainda também no meio da gravidez. E a gente estava comprando uma casa também naquela época. Aí... Não passou muito, eu contei pro pessoal lá do hospital. E mesmo eu falando que eu tava grávida, eles quiseram me contratar. Eles não desistiram de mim, mesmo naquele processo. Eu falei, que empresa faz isso? Tipo, que empresa? Era mão de Deus mesmo querendo manter eu lá no emprego. Aí eu fiquei lá no hospital durante toda a minha gestação. E quando eu pari o Samuel, eu fiquei um tempo de afastada, trocou a gerência de enfermagem do hospital. E o gerente ficou sabendo muito bem de mim e quis me dar um cargo de confiança. Quis me colocar num setor lá, no hospital. E esse setor que ele me colocou era um setor assistencial, mas muito específico. A qual eu não tinha nem visto na faculdade. E aí foi quando eu fui para esse setor, voltei de licença e entrei nesse setor que desandou tudo. Porque eu entrei naquele setor e eu tinha que funcionar a veia... E eu mal tinha funcionado veia ainda no estágio. Não tinha habilidade, nunca tinha passado uma sonda vesical. Primeira vez que fui passar a sonda vesical foi num procedimento. E era tudo aquilo que eu romantizava do Dr. House, da emergência, dos pacientes chegar sangrando e eu lá nativa. Caiu por terra. Aquela cena que eu me imaginei que eu fosse me sair muito bem, que era aquela cena que eu, nossa, ia arrasar... Não foi assim. Os pacientes, o setor que eu trabalhava era um setor de emergências coronárias, de coração. Então, os pacientes chegavam lá infartados. Mas antes de chegar infartados, eu infartava junto. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu surtava. Mas é porque é bem tensa mesmo a situação, né? É uma vida que tá na sua mão. Então, a gente fica muito preocupada, né? Era isso que eu sentia. É que eu não tinha nos filmes e na inspiração e até na minha cabeça, naquilo que eu preparava no coração antes, eu não sentia, de fato, a responsabilidade que é na hora ali. Que era... Não tinha margem para erro. Não. Eu não podia errar. Se errar é uma vida, né? Exato. E se você erra, te bate, porque errar é humano, embora na área da saúde as pessoas não vejam assim, mas o problema é a sua frustração.
problema não é o que as pessoas vão falar, é você não conseguir dormir de noite pensando num paciente. Por isso que eu nunca quis a medicina. Porque eu sempre pensava nesse outro lado. Pensa eu perder um paciente, às vezes você vai fazer tudo e você vai perder aquele paciente. Sim. Agora, pensa ainda mais se você não fez tudo que você tinha que ter feito. Ou se você não sabia como agir naquele momento. Ou você fez a escolha errada. Então, realmente, é uma área que você vai lidar com esses dois extremos o tempo inteiro. De um lado é lindo, né? Quando dá tudo certo, quando vai tudo bem, e quando dá tudo errado, né? E aí tem a família também, sim, né? Tudo. E sabe a oração que eu fazia pra Deus? Que eu falava pra Deus que eu não deixa... todo dia eu levantar e falar, Jesus, que eu não mate ninguém, amém. Eu pedia pra que Deus não deixasse eu matar ninguém pelos meus erros. Deus, então, além de tudo isso que você passou, você foi criando no seu coração uma desistência da área. Foi. Quando eu entrei nesse setor, eu fiquei 5 meses nesse setor que eu trabalhava, e aí... mexeu muito comigo, no meu psicológico, porque logo de imediato eu não conseguia ser ágil como o setor precisava. Esse era um ponto, porque eu era administrativa. No administrativo, eu trabalhava frente de computador, eu fazia tudo no meu tempo, Sim. mais tranquila. E lá, não. Lá era muito ágil, eu tinha que pensar rápido e dava bug na minha cabeça, travava-me. E então, eu era muito lenta. Aí, então, tudo aquilo que eu tinha construído até do relacionamento meu com os médicos, dos médicos gostarem de mim, lá caiu tudo por terra, porque eu escutava da boca de médico que eu era lerda, onde eu comprei meu diploma, e de gritarem comigo na frente dos outros, e tudo aquilo foi mexendo... uma pressão, né? Foi. E foi nesse ponto que eu comecei... O que me adoeceu, e depois eu reconheci isso, é que o que me adoeceu era que eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande, e era sempre... voltado para o outro. Eu sempre tinha uma necessidade, assim, da necessidade do outro ser primeiro antes da minha. E eu achava aquilo como benéfico, como algo bonito, né? Na teoria, a gente vê, nossa, aquela pessoa, que pessoa solidária, sempre pensa nos outros. Mas até Jesus disse, tipo, amai o seu próximo como a ti mesmo. Porque Deus, ele sempre reconheceu que a gente também, se a gente não tiver amor próprio, se a gente não se amar também primeiro, não tem como a gente oferecer um amor puro e saudável e sarado aos outros. E eu não tinha esse amor próprio, era sempre só pelo outro. Então, eu era vazia dentro de mim. E no instante que eu vi que eu não estava mais agradando os outros, que eu não estava mais agradando no hospital, quando eu vi a cara de decepção do gerente, assim, que eu vi, nossa, decepcionei ele. Não fui a escolha que ele imaginou, que a aposta que ele fez em mim, não deu certo. E aquilo tudo que me decaiu. Aí, então, naquele ponto, eu já travei. Eu não conseguia mais evoluir, eu não conseguia mais aprender nada de novo que me ensinassem. E minha cabeça realmente deu um surto. Até que eu manifestei sinais clínicos que parecia de AVC. Fiquei muito mal. E na frente do neurologista ainda. O neurologista pegou e deitou eu lá. Nossa. Foi muito sério. E aí o que daí, assim, né, aconteceu, você ficou ruim, você... Logo em seguida, você já pensou em virar penteadista ou não? Não. Como que foi essa transição? Você pediu demissão? Não. Eu não podia pedir. O Bruno tinha acabado de voltar à faculdade dele. A gente estava comprando uma casa. Então você precisava, como que né? eu precisava do dinheiro? Como que eu ia pedir conta? E aí eu me sentindo mal, eu precisava muito ficar Então, lá. esses 3 anos que você falou pra gente, 3 anos pós-faculdade. Você trabalhou 3 anos na área pós-faculdade. 3 anos, contando ainda com tempo de estágio. Então, de Mas formada, foi um você ficou ano, 1 ano e fiquei- meio, mais ou menos. De formado 1 ano e meio. Eu fiquei... Exatamente, foi 1 ano e meio, porque eu fiquei mais tempo lá na Unimed, mas cheguei depois também a trabalhar um tempo depois disso em outro hospital. E aí eles te Botei no hospital. dispensaram. Me dispensaram depois de 5 meses. Aí eles me dispensaram. Aí foi o tempo que eu fiquei em casa. E aí agora conta um pouco da sua ascensão. Né? É. Que agora você começa a Vamos subir. passar essa parte Aí, triste. conta aí como foi essa transição, né? Que você realmente virou autoridade no assunto. Então, era uma brincadeira. Eu não tinha assim pra mim. Eu nunca pensava assim, o que eu posso ser? Porque a gente vem da fase até dos nossos pais em que era aqueles funcionários ainda daquela época em que funcionários tinham que ser da empresa por vida toda. Aquela pessoa CLT. que se formou, tipo, nossa, Ainda trabalha mais lá, em São José, trabalha né? 40 anos lá na Porque GM, São José tem trabalha muita empresa. Entendi. Então, assim, tem muito funcionário carreira em São José dos Campos, Tem, né? que O pessoal tem- passou a passou vida inteira na toda Embraer. na empresa. Então, era difícil. Eu acredito que bateu uma frustração muito grande, porque, tipo assim,
eu escolhi essa faculdade e agora? Não é isso que eu vou exercer pra minha vida. Aham. É como se seu mundo caísse, né? Tipo, eu não vou ser mais nada na vida. Eu vou ficar aqui, dona de casa, porque a profissão que eu escolhi deu errado. Era exatamente essa sensação. Porque eu tinha construído tanto meu desejo durante toda a minha... uma parte da minha infância e toda a parte da minha adolescência, tudo na área da saúde, que Que o depois seu quando eu cérebro vi que até não bloqueia. Exato. E eu falei assim, o que era pra eu fazer? O que eu sou? Eu não conseguia identificar outras qualidades pra mim. E era uma decepção muito grande. Meus pais terem me ajudado também na faculdade. De eu ter investido meu esposo, ter parado a faculdade dele pra eu terminar a minha. Todo e eu ter investido sacrifício, tanto né? suor, assim, pra fazer uma coisa onde eu não era boa. E aonde eu cheguei, tipo, eu sentia que eu era a pior enfermeira. Tipo, era essa sensação que eu tinha. Que eu estudei tanto, quis tanto, mas eu fui considerada como a pior enfermeira. Era isso que eu sentia. E penteados era uma coisa de brincadeira. Minha família, por parte de pai, as irmãs dele, minha avó chegou a ter uma escola de cabeleireiro. Minha avó foi cabeleireira durante muitos anos. Formou as filhas dela para também serem cabeleireiras. E eu cresci no salão da minha avó. Eu via lá o movimento. E o sonho da minha avó era que a gente tomasse o legado dela. O legado, exato. E pra tristeza dela, nenhuma prima quis. Mas a gente cresceu lá. A gente via, eu amava ver. Mas o que eu sempre gostava de ver, até em filme de época, eu amava ver casamento e ver o cabelo das meninas, principalmente da noiva entrando. E eu ficava desenhando quando criança, no meu caderno de escola, eu ficava desenhando noivinha. E sempre de coque. Eu amava desenhar noivinha. Que legal. E eu falava pra minha mãe assim, ai mãe, não sei. Quando eu era criança, minha mãe depois contou isso pra mim. Que eu tinha vontade de ser ajudante da noiva. Que eu queria ser alguma coisa assim da noiva. Aí, então, quando eu saí do hospital e eu fiquei um tempo um bom tempo sem trabalhar, eu não fazia nada. Mas eu sempre fazia penteados, de vez em quando em mim mesmo. E também gostava de fazer em algumas amigas. E aí teve um casamento de uma amiga nossa, que as madrinhas, nossas amigas também, não iam ter dinheiro para se arrumar. E eu me ofereci para arrumar elas. Aí ela falou, mas você faz, Sarinha? Daí eu falei assim, eu faço. Daí eu peguei e fiz. Arrumei elas, fiz o cabelo delas, elas ficaram falando tanto na minha cabeça para mim postar, que daí eu peguei e falei, então tá bom, vamos ver no que dá. Coloquei uma do ladinho da outra, fotografei e postei no Facebook. Aí tinha uma menina naquele casamento que já tinha olhado para os cabelos, já tinha gostado muito, que entrou em contato comigo e perguntou se eu fazia no cabelo dela na semana seguinte. Nossa. E aí eu peguei e falei assim, faço! Não tinha secador, não tinha modelador, não tinha nada. Aí eu fui lá e o que eu tinha, eu peguei, comprei produto na farmácia ainda, um spray lá bem baratinho na farmácia e fui. Desse atendimento, eu conheci a maquiadora dela, que começou a passar também penteados para me fazer, das clientes dela. E foi rápido até. Eu comecei a fazer, mas era tipo, no começo eu cobrava R$50 por penteado. E Você não sabia nem como cobrar, né? Você nem sabia que isso era um mercado. Não. Aí eu não tinha como, assim... No começo eu comecei a trabalhar e comecei a atender até noiva. Até noiva eu cheguei a fazer no começo. E tudo aquilo me assustou. Ao mesmo tempo me empolgou. Mas ainda não era suficiente para mim, né? Financeiramente. Sim. Aí, por questão financeira, eu decidi fechar a minha agenda naquela época para voltar a procurar emprego como enfermeira. Isso era que ano? Foi 2020... 2020, nossa, eu tô confundindo, não. É que o Samuel nasceu em 2014. A memória da grávida. Eu olhando pra... Você faz aquela pergunta, porque eu não sou boa com datas. Não, era o ano de 2015. Foi 2015 que eu comecei a pentear. O ano que eu comecei, que eu penteei minhas amigas, que eu fiz o primeiro curso. Então foi a partir daí. Foi 2015. Aí, em 2016, eu travei minha agenda por um tempo. Foi no ano seguinte. E aí, eu encontrei um trabalho na enfermagem de novo. Só que Deus permitiu que eu fosse trabalhar num lugar que era exatamente pra ele mostrar pra mim que não era pra mim parar. Que não era pra mim continuar lá na enfermagem. Porque ele me mandou para um hospital psiquiátrico. Meu Deus do céu. Aí eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico. E naquele hospital, cada paciente que chegava, né, precisando ali de atendimento, de internação, e contando a história dele, eu me via naquele paciente. E aí eles falavam assim, nossa, você é tão empática, você entende o que eu tô passando. Aí eu... Porque eu já tive uns surtos por aí. Aí eu ficava assim no meu interior, pensei, acho que eu não tenho ideia do quanto que eu sei o que ele tá passando. E aí eu vendo a situação de cada pessoa que entrava lá, até da área da saúde. Sim. Até também enfermeiros também tinha entrada lá. Aquilo eu vi ali que não era pra você. Seria meu futuro, destino. né? Seria meu destino se eu continuasse na área da saúde. Porque eu percebi que enfermagem eu amava muito.
mas na mesma proporção que a enfermagem estava virando um relacionamento tóxico. Porque eu amava muito a enfermagem, só que a enfermagem também me machucava muito. Eu já estava ferida, não tinha mais conserto. Sim. E aí, tudo que eu achava que eu tinha desenvolvido, né, da síndrome do pânico, naquele outro hospital, e que a situação, a culpa era do ambiente do hospital, eu percebi que, na verdade, eu estava carregando aquilo comigo onde eu fosse. E que eu estava desenvolvendo aquilo também naquele outro hospital. Então, eu vi ali, falei assim, não, eu preciso sair. Aí, quando eu tomei a decisão que eu precisava sair, Obrigada, eu também fui convidada pelo hospital para sair, então. Que bom, porque talvez você não tivesse tomado essa decisão. Então, que bom que ele te mandou. Aqueles caminhos que Deus vai empurrando, né? Deus sabe o que Eu acho muito importante você contar toda essa trajetória inicial, porque muitas mulheres que assistem a gente nesse momento passam por esse dilema. Eu trabalhei 12 anos no serviço público e eu amava o serviço público, justamente a parte de gestão, a parte de organização de indicadores, né? Amava a minha profissão, essa parte de estar perto do paciente. Só que eu passei por uma situação que o ambiente foi me adoecendo. Porque as expectativas associadas à politicagem, associadas a N problemas que aconteceram na época, foi me adoecendo. E eu cheguei num ponto na faculdade de falar, eu não quero mais ir trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava naquela... Eu tô no 3º ano de faculdade, como assim? Eu vou abrir mão do meu emprego público? O que eu vou fazer? Porque, às vezes, a gente fica naquela cabeça. Não tem outro caminho. Se não tiver essa renda, não vai acontecer mais nada na minha vida. E aí, eu comecei a vender bolo e lanche na faculdade e criei coragem e fui pedir demissão do meu cargo público. E as pessoas na época falavam, nossa, Juliana é louca, como assim? Fazendo faculdade, vai largar tudo. E óbvio que eu sempre falo isso, tem um preço a gente largar. Não, a gente não vai romantizar falando que, eu larguei minha profissão e ficou tudo lindo na minha vida. Não. Só que ao mesmo tempo, a nossa paz mental, a nossa saúde mental não tem preço. Então, até que ponto você está disposta a chegar num emprego? Então, eu acho muito legal para a mulher que está assistindo a gente refletir sobre isso. Se você está num ambiente que se torna um relacionamento tóxico, e quando a gente fala isso, não é só relacionamento homem e mulher, pode ser sim uma opressão no trabalho, um trabalho que você não tem habilidade, você ter essa capacidade de reconhecer, é hora de parar. É hora de mudar de rumo. E que bom, gente, que hoje a gente tem internet, a gente tem N possibilidades, né? Assiste uma aula no YouTube, vê uma aptidão que você tem. A gente não nasceu para fazer só uma coisa. E isso foi uma coisa que colocaram na nossa cabeça, porque no final, a nossa profissão, ela tem a ver com o nosso propósito de vida. E isso pode ser em qualquer área, né? Desde que você esteja fazendo o seu propósito. Então, vamos dar essa virada aí de chave. E aí, eu quero que você conte pra gente como realmente você percebeu que o seu público de penteado estava aumentando e que você estava se tornando uma autoridade nessa área. Ainda foi bem também nessa época, porque foi na época que não tinha penteadores. Não tinha nem o termo, né? Eu não sabia nem me dizer o que eu era. Porque as pessoas falavam que era cabeleireira. E eu não era cabeleireira. Eu fazia penteados, mas como determinava? Aí, então, não tinha nem a nomenclatura, assim, para definir o que a gente era. Você não tinha nem pessoas para se inspirar, assim, olha, agora eu vou ser penteadista. Quando eu abri o Instagram, eu conheci. Quando eu abri o Instagram, eu vi que tinha um universo de pessoas que faziam penteados. Inclusive, uma pessoa que eu já seguia pelo YouTube antes de trabalhar com isso. Que é a Priscila Barbosa. Eu já seguia ela antes de trabalhar com isso. Já vi os penteados dela pelo YouTube. E a trajetória dela também foi... A história dela... A gente tem uma história semelhante. Também dela ter trocado de profissão, ter começado com penteados. E hoje também trabalha com isso. E aí, quando... Naquela época eu comecei, não tinha muitos penteadores. Então, havia, assim, uma grande... a maquiagem bombou, o universo da maquiagem bombou, estourou, todo mundo estava fazendo maquiagem, todo mundo queria aprender a fazer maquiagem. E estavam fazendo maquiagem profissional, né? Que falava, eu faço maquiagem profissional, para diferenciar da maquiagem que a cabeleireira fazia no salão. Mas o penteado não acompanhava na mesma proporção. Exato. Acabava não acompanhando a produção. Então, a produção de maquiagem ficava lá muito top. Uau! Aí você olhava o cabelo. Exato. E o cabelo não acompanhava. Então, os maquiadores começaram a sentir necessidade de estarem fazendo penteados ou de terem pessoas fazendo penteado para eles. Então, eu entrei nessa época. Então, eu comecei a ter clientes que tanto eram os maquiadores que me procuravam para atender os clientes deles, como clientes que queriam fazer penteados e olhavam para mim, gostavam dos meus penteados, começaram a procurar por mim. Então, foi muito rápido. Eu não imaginei, assim, eu me via
eu enxerguei um futuro quando abri promocionalmente o Instagram. Com isso, inclusive, a Letícia Regolin, que é a dona da marca hoje, que também trabalho, eu vi ela lá dando curso no Brasil, trabalhando com isso, e eu via outras pessoas vivendo disso. Aí eu falei assim, nossa, então se tem gente fazendo isso, eu posso também fazer. Aí então ali eu imaginei um caminho para mim, que um dia eu também estaria sendo reconhecida no Brasil, que eu também estaria um dia dando cursos no Brasil, que eu estaria fazendo outras coisas assim com penteado. E assim foi. Caminhando, assim, cada vez mais as pessoas pedindo. Eu também sempre gostei muito de fazer penteados diferentes. Então, até no primeiro curso que eu fiz, que foi dentro de uma escola de cabeleireiro, que era muito aquele tradicional, então passamos aquela fase lá da franja lambida. Tipo, da franja lambida com gel, do penteado com gel. Eu passei por essa fase, e só que eu nunca conseguia gostar. Eu gostava dos penteados mais diferentes, então eu procurava fazer coisa diferente. E isso foi acabando me destacando. Mas o que eu vejo que realmente me trouxe assim à tona foi por meio da internet. Essa é uma pergunta. Quando que você resolveu se expor na internet e falar, agora eu vou seguir por aqui, que eu acho que aqui vai dar bom, né? E se você já tinha essa consciência também de que você postando, né, sempre, você iria crescer? Ou não, você postava mais por hobby? Era Entendeu? sempre hobby. Você não tinha essa visão? Não foi nada intencional, né? Não, era mais... eu fazia muito... Até agora, pouco tempo atrás, eu percebi que muita coisa na minha vida que eu fiz, e que, graças a Deus abençoou, deu fruto, mas eu fiz muito deixando a minha criança interior administrar, sabe? Foi muito mais de... Intuição e diversão, pra mim até então. Acho que agora que eu estou mais madura, olhando mais pra isso como empresa, tipo, com um olhar mais maduro sobre tudo que eu tenho feito, o que está acontecendo. Porque isso me deu um chute também agora, recentemente. Porque me deu uma outra crise de identidade. A mesma crise de identidade que me deu lá atrás, cheguei a me dar agora também. Eu me questionar se eu estou fazendo certo. O que eu estou fazendo, o que é para mim fazer. Mas naquela época foi mais que eu querendo chamar mais a atenção das pessoas no meu trabalho. E eu não sabia como chamar a atenção delas. Mas eu pensei, fiz até um bordão na época, assim. Falei assim, eu vou chamar a atenção com edição. E aí eu falei assim, vou começar a estudar edição. Quero fazer edições criativas para chamar a atenção das pessoas. E foi bem nessa mesma época que eu participei de um concurso da marca da Regolin. E também, junto com o concurso, na hora que eu mandava uma foto, um vídeo, eu procurava fazer umas coisas bem chamativas, posts criativos para chamar a atenção das pessoas, porque passou por uma fase do concurso que era de votação. E ganhei o concurso. Foi em 2021? Foi 2021. Eu lembro de toda a sua fase para fazer o concurso, os vídeos que você tinha que fazer. Eu lembro, acho que um pouquinho antes você começou a acompanhar o Pablo Marçal, não foi? Foi. Que eu lembro que você também fazia vídeos e falava assim, hoje eu tô fazendo um desafio que eu aprendi. Então, dava pra ver que você tava se inserindo mais, assim, nesse universo digital mesmo, mercado digital. Foi, é verdade. Eu tava esquecendo disso. Tá vendo como está cheio você? Eu uma boa seguidora. Ela é uma boa seguidora. Ela tá pensando uma assim, boa nossa, ela tá sabendo mais que eu. Pior, a Ju tava falando aqui. Esquece, A Ju tava falando aqui antes, no bastidor, aqui, falando comigo. Falei assim, nossa, Sarinha, foi assim, naquele vídeo seu, deu. Foi. Tipo, nem eu tava lembrando mais. A Ju lembra. Sim. Porque quando eu conheci a Sara, a minha formatura foi em São José dos Campos. E aí eu falei assim, nossa, amor, eu não quero sair de São Paulo toda arrumada, a festa só vai ser à noite. Então, eu acho que eu vou procurar uma penteadora em São José. Aí, comecei mexendo no Instagram. Falei, deixa eu ver se eu acho alguém que eu acho legal, penteado, né? E a maquiagem também. Aí, quem eu entrei em contato primeiro foi eu esqueci o nome dela. É aquela que também é famosinha na maquiagem, em São José. Dani Lima? Que você trabalha com ela também, né? Aí entrei com a Dani não tinha agenda. Porque eu pensei assim, vou entrar em contato com a maquiagem, ela já tem um cabeleireiro, vai alguém fazer meu penteado, né? Aí ela não tinha agenda pro dia. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho agenda, mas tem a Sara, que faz penteado, e também tem acesso a outras maquiadoras. Aí ela falou, você já viu o Instagram da Sara? Aí ela me passou seu Instagram. Aí eu comecei a olhar, nossa, eu fiquei assim, indignada com seus penteados. Falei, gente, que diferente, foi isso que me chamou a atenção. Porque a gente vê muito as pessoas com o mesmo penteado, né? E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, lindos os penteados dela. E foi quando eu cheguei na Sara. Mas até então não tinha vídeo. O Instagram dela era tudo de foto.
Então, ela só postava as fotos do que ela tinha feito antes e depois, a madrinha pronta. E assim que eu cheguei até você, que depois você me apresentou a Kelly, né? Foi. E aí, quando eu fui no estúdio dela, eu lembro que eu fiquei, assim, encantada com a Sara desde o primeiro dia. A história dela, o acolhimento dela, o jeito que ela tem. Aí eu já contei minha história no dia pra ela, né? Falei, nossa, eu tô me formando com muito sacrifício. Eu fui fazer o teste, né, primeiro. Verdade. E a gente escolheu um rabo de cavalo. Maravilhoso. Mas não era um rabo de cavalo, era uma coisa assim, ela transformou meu cabelo. Porque meu cabelo sempre foi ralinho. E eu fiquei com um penteado que eu cheguei lá, as pessoas acharam que eu tinha colocado uma peruca, que eu tinha feito alguma armação, e era só meu cabelo. Ah, eu vi isso também no seu Instagram. Sim, Ela fez então ela recentemente, né, o pega cabelo assim. Fiz. cabelo eu faço bem bastante. ralinho e ela consegue fazer um mega penteado, né? Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito impressionada. E aí, como sempre, quando eu gosto de uma pessoa, isso você já percebeu, né? Quando eu gosto, eu sou fã e eu falo daquela pessoa E ela segue pra mesmo. todo mundo e sigo. E ela conhece Então, assim, cada história, cada detalhe. eu sou muito assim de gravar os vídeos. E aí eu lembro que eu falei, meu, ela tem que crescer muito. Ela precisa crescer muito. Porque o que ela faz não é comum. Pentear, várias pessoas podem pentear, mas realmente eu via você, Sara, como o Edward, mãos de tesoura, mas você com os pentes, assim, de verdade, a primeira vez que você mexeu, eu tinha essa visão. Falei, meu, ela é uma artista, ela não faz um penteado, ela é uma artista. E é muito legal ver a sua ascensão. Então, eu lembro dessa fase do Pablo Marçal, de você fazendo o vídeo. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui hoje, isso aqui. Meu, ela faz cada vídeo, ela fazia cada vídeo que eu dava risada, eu chorava de rir com os vídeos dela, pela autenticidade dela. Porque eu olhava e falava, gente, eu nunca ia ter coragem de fazer um vídeo desse. Nunca. E ela ia lá e fazia, e aí a gente Você não tinha via... vergonha? Ela não tinha. Não tinha. Acho que você nunca teve, né, Sara, vergonha? Eu tenho. Nada, para. Eu tenho vergonha, mas eu acho que eu sou mais audaciosa. Com certeza, essa criança interior sua, ela Eu sou te motiva audaciosa. muito. E o processo da Rigolinho, eu lembro que foi várias etapas, né, pra você chegar na final, não foi? Foram. Aí tinha que reproduzir os penteados. Tinha penteado que eu desmanchava e refazia. Meu, era muito legal. Era um Pra poder concurso fazer. mesmo. Era um concurso, nossa, foi bem sofrido. E eu não quis olhar no... Eu não quis saber quem eram os outros participantes. Quando eu entrei no concurso, até antes, na verdade, teve um dia que... de um curso que eu tinha comprado do Pablo, no ano anterior, ele tinha feito um exercício... Ele fazia um exercício de visualização. Tudo antes de cada curso. E, assim, pra mim... Aquilo mexeu muito comigo, porque Sara, você tá numa com visualização... Então, não. Não? Não, tô bem. Não, Na ia verdade, pedir pra desligar não, aqui. a gravidez me deixa super calorenta. Ah, então tá bom. Ele tava fazendo uma meditação e aí um exercício de visualização, Isso é muito aonde que ele interessante. falou pra gente fechar os olhos e que tava falando muito sobre network. E ele ia falando e a gente ia visualizando, ia passando subitamente assim na nossa mente o que a gente tava vendo ali naquela hora, de acordo com o que ele ia falando. E aí ele falando sobre network, ele disse: agora na sua frente vai aparecer a próxima pessoa que você vai fazer um grande network e você vai apertar a mão dela. E aí eu vi a Letícia Regolin na minha frente. menina, E aí eu vi a Letícia na minha frente e arrepia. eu apertando a mão dela. E eu de olho fechado, assim, eu rindo, assim, de olho fechado, apertando a mão dela. E aí era um ano da pandemia, foi um ano que, tipo, cara, acabou com a gente aquele ano. Principalmente da parte da gente de casamento. Sim. Aí eu me vi, assim, apertando a mão dela e tive, assim, uma certeza tão forte, tão imutável. E aí eu falei pro meu esposo, falei assim, amor, eu não sei como, não sei aonde, mas nesse ano, 2021, eu vou conhecer a Letícia Regolin pessoalmente. E não só isso, vou me conectar com ela. Porque essa palavra vinha muito forte pra mim, de conectar, que eu ia me conectar com ela, que eu precisava conhecê-la. Eu só sentia isso, que eu precisava conhecê-la. E 2021 foi um ano muito louco. Que a gente tava Porque, comentando assim, sobre... pra quem não sabe, a Rigolin, ela é uma grande marca, né? Muito, Nessa é a nossa área. maior referência, É assim, que, pra gente assim, na área de na área penteados. deles, mas ela é, tipo assim, a top das top, né? Nossa, muito. Os produtos dela são incríveis. A história dela é incrível. Ela começou também como penteadora. Sim, sim. E ela não criou só uma marca, ela criou um movimento. Sim. Todo mundo que entra nessa área pra trabalhar com penteados sonha, tipo, ter um dia um relacionamento com a Rigolin. Tipo, de estar com a marca, com a empresa. É uma marca desejada, Porque né? muito, assim, ela mexe muito com a gente, assim, no sentido dos sonhos, planos que a gente tem como carreira. É muito envolvente. É muito linda a história. Eu sou muito fã dela.
de tudo que ela fez. Quando você visualizou isso, você já estava no processo do concurso? Ainda não, né? Não. Aí veio o concurso. Foi muito antes. Daí foi onde entrou o ano 2021. Até que a gente tava falando sobre o mapa dos sonhos. Eu sempre fazia. Mas é que o ano 2021 foi o ano mais louco da nossa vida. Em que era o ano ainda da pandemia, mas a gente sentiu coisas muito audaciosas no nosso coração que ia acontecer naquele ano. Sim. E, inclusive, que eu ia conhecer a Letícia. Ainda foi no começo do ano que ela lançou um curso online. E aí, dentro desse curso online, ela falou que quem entrasse ia ter a chance de participar de um concurso para se tornar... E é onde ela elegeu os 2 novos embaixadores da marca. Então, na hora que ela falou isso, que por meio do curso, né, ela ia fazer um concurso, por meio desse concurso iam ser embaixador, eu não olhei assim e falei assim, nossa, vou ter um título. Eu não quis o título, assim. Quando ela falou assim, vamos fazer e vai eleger os 2 embaixadores. Eu não prestei atenção, assim, no título. Mas o que me chamou atenção é que, nossa, então é isto. É a chance que eu tenho. É o meio que eu vou ter para me conectar com ela. Eu pensei nisso como meio. Então, naquele momento, eu falei assim, então é isto. Uma vaga é minha. E aí o Brasil inteiro estava concorrendo a essa vaga. Tinha muita gente. E o que ela fazia? Ela fazia stories sobre isso. Então, todo dia ela ia contando a jornada. Gente, eu vou fazer um vídeo assim, assim, assado, porque eu vou mandar aqui, não sei o quê. Então, foi muito legal de acompanhar ela chegando a ser finalista. Eu não acompanho o Big Brother, mas a sensação que eu tava era que eu tava no Big como Brother. Telespectadora, que até hoje tem gente que falou assim pra mim, nossa, eu votei em você, mas o que era mesmo? Isso mesmo. Que eu tinha que pedir voto. Gente, foi muito legal. A sua jornada foi muito legal. Lógico. Obrigada, Ju. Foi muito legal. Eu só votei porque eu não te conhecia. Acompanhar a jornada dela, e o mais empolgante era que realmente ela não olhava para os concorrentes. Ela se sentia a top, era isso que ela passava pra gente, né? Eu vou chegar na final. É que eu pensava, é que eu queria muito... É que ela já tinha definido. Era uma certeza, exato. E não era... Eu tinha até medo, eu tinha uma preocupação de expor isso, porque... Pra não parecer arrogância, né? Exatamente, podia surgir como arrogância ou prepotência. E não era. Eu só, tinha uma certeza muito grande que era aquilo que ia me ajudar a chegar até ela. Eu só sabia que eu tinha que conhecê-la. E aí, foi onde eu fiz um combinado com Deus. Eu falei, Deus, né, Senhor, só se o Senhor não quiser, mas eu farei tudo que tiver ao meu alcance. E se o Senhor abençoando, eu sei que eu vou chegar até a final. E aí, então, eu não quis olhar o perfil de nenhum outro concorrente que estava participando para que eu não me comparasse, para que aquilo não me desmotivasse, porque eu sabia que aquilo também podia tanto eu me diminuir, ou a gente querer também olhar e falar assim, nossa, quero ver quais são as minhas chances, né, que os outros estão fazendo. Sim. E eu não queria saber o que os outros estavam fazendo, eu queria me importar com o que eu tinha que fazer. Então, eu me dediquei muito em todas as fases, muito. Tinha penteado que eu refazia, mandava 5 minutos antes do horário de estar... Mas eu me dediquei muito a esse concurso. E depois, hoje eu entendo, e eu falo isso para a própria Letícia, né? O quanto que eu entendo que eu necessitava conhecer ela. Porque muitas portas Deus abriu na minha vida por meio da Rigolim. Sim. Muitas portas por meio da empresa. E, inclusive, trabalhar hoje com a Taif também, que quem me indicou para trabalhar com a Taif foi a própria Letícia Rigolim, que é a embaixadora da Taif. E também tantas outras portas que a Taif me abriu, principalmente nesse meio digital de criação de conteúdo. Ô, Sara, e nesse ano você tinha feito o Mapa dos Sonhos? Eu fazia já há muito tempo antes. Então, explica assim rapidamente pro pessoal o que é o Mapa dos Sonhos, o que é esse poder de visualizar antes de acontecer. Eu nunca tive dificuldade de visualizar as coisas, não. Quando falavam pra mim, como minha mente é muito criativa, muito lúdica, pra mim construir uma visualização era muito fácil. Mas eu encontrei na ferramenta de expor essa visualização por meio de uma foto impressa ali, de uma montagem, eu encontrei nesse meio um poder mais potente de enxergar meu sonho como realidade. E aí, então, eu e Bruna, a gente já tinha costume de fazer antes, até com nossas crianças, a gente ficava fazendo montagem nossa, das coisas que a gente queria fazer, a gente escrevia no papel, e a gente já tinha experimentado coisas surreais, de a gente escrever no papel coisas que a gente queria que acontecesse naquele ano, e na data até, com precisão até de data, acontecia. Não que é mágica, não é mágica, assim, só que inconscientemente, quando a gente tira da nossa cabeça e coloca num papel, da nitidez, da cor ali para aquilo que você sonhou, pensou, o seu cérebro entende como uma rota. O seu cérebro entende ali, para assim, nossa, beleza, é para chegar até ali. Então, inconscientemente, as nossas ações, o nosso modo de agir, de pensar, até a nossa tudo oração, vai conduzir para aquilo acontecer. A gente começa a pensar assim, quero comprar uma geladeira.
Beleza, qual geladeira você quer? Aí você, eu quero comprar uma geladeira, daquela que abre 2 portas, que tem freezer embaixo. E aí você começa no mercado, você não consegue ignorar as geladeiras. Onde você vai começar a pensar em geladeira. Você vai começar a olhar o preço de geladeira, daí você vai começar a ver quanto que custa uma geladeira. De repente, no seu celular vai aparecer só geladeira. Tudo vai parecer geladeira pra você. Tipo, vai entrar um dinheirinho lá, você vai pensar em guardar o dinheiro pra geladeira. Então, inconscientemente, quando você deu corpo, assim, eu quero comprar uma geladeira. Mas tá bom, qual geladeira? Geladeira da marca tal, daquele jeito, de abrir porta. Você vai dando detalhes pra ela, o seu olhar se abre para aquilo. E todas as suas ações também vão se abrir para aquilo acontecer. Então, é muito louco e muito real, mas não é mágica. E aí, naquele ano, a gente tinha colocado... Um ano anterior, a gente tinha comprado uma viagem internacional. Ia ser a primeira viagem que eu ia fazer até de avião com o Bruno para comemorar nosso aniversário de 10 anos. Ia acontecer, era para acontecer em 2020, que foi o ano da pandemia. E foi um ano muito de frustração para nós, né? Porque a gente perdeu muito dinheiro naquele ano. E foi um ano que a gente só sobreviveu financeiramente, porque o mercado de casamento ficou muito prejudicado. E a viagem que eu queria tanto fazer, já não tínhamos certeza se a gente ia conseguir fazer ou não. E aí, a gente, em 2021, que a gente lançou a viagem, falei assim, não, vamos decidir se a gente vai fazer essa viagem agora no ano de 2021. E na época ainda da pandemia, muitas pessoas estavam perdendo a viagem, né? Perdendo dinheiro mesmo, perdendo de vez. E a gente tinha comprado pela CVC as passagens e 3 diárias de um resort por outra agência. Aí eles deram opção pra gente de decidir se a gente ia ou não até janeiro daquele ano de 2021. E foi quando eu e o Bruno, a gente estava fazendo o nosso mapa dos sonhos daquele ano. E a gente já tinha feito uma montagem antes de nós dois, que a gente foi para Cancún. E eu já tinha feito uma montagem minha e do Bruno, assim, em Cancún, lá no letreiro de Cancún, e a gente colocava na parede do nosso quarto. E quando deu tudo errado, eu fiquei muito decepcionada. E aí eu rasguei aquele meu mapa dos sonhos e coloquei debaixo do colchão, no ano de 2020. Porque não aconteceu como eu queria no ano que eu queria. E eu fiquei muito brava. Mas Deus, ele sempre permite que quando a gente não faz algo do nosso tempo, não é do nosso jeito, é porque ele tem um plano de transformar aquilo em algo muito maior. Sim. E eu vi que Deus fez isso com aquele ano de 2021, porque a gente determinou que a gente ia fazer aquela viagem naquele ano, mesmo sem condições, sem dinheiro, e pedimos para Deus uma estratégia. Oramos e pedimos para Deus uma estratégia. E Deus deu a estratégia para o Bruno de como a gente podia fazer, que era organizar um curso meu lá. Olha que legal. Que legal. Foi o primeiro curso dela internacional. Mas era loucura. Eu mal dava curso eu dava curso em São José dos Campos. Mas quando a gente quer... Mas eu falei, Bruno, como a gente vai dar? Irmão, sou conhecida aqui, você vai organizar um curso, a gente vai organizar um curso lá. Não quero. Se for pra ser assim, eu nem quero ir. Mas eu pensei, poxa, pedi pra Deus uma estratégia, Deus deu uma estratégia, agora eu vou ignorar? Então eu falei assim, então tá bom, Senhor. Então, se é o Senhor, se o Senhor quer se o Senhor deu essa estratégia, então eu quero uma troca. Eu não quero que ninguém... Eu não vou contar pra ninguém na internet. Não vou contar pras pessoas, não vou divulgar esse curso. E a pessoa que for nos ajudar a organizar o curso lá vai ter que aceitar que eu não quero divulgar, porque é algo muito particular. Eu já tinha contado esse meu sonho antes e fui frustrada por não ter dado certo. E aí, enfim, a gente começou a organizar, encontrando uma pessoa para ajudar a gente lá. E do começo do ano até o meio do ano que a gente estava organizando, essa pessoa ajudou muita gente, a Saraí, lá também da cidade de Cancún. E foi, assim, desenrolando, aos trancos e barrancos, muita coisa dando errado, mas também muitas coisas dando certo. E muita coisa dando certo, mais para perto da viagem. E, ao mesmo tempo, isso também teve o concurso da Regulin, que aconteceu. Ao mesmo tempo, isso aconteceu de que, no meu mapa dos sonhos... Ai, gente, perdão, eu não sei se eu tá conseguindo acompanhar, gente, que minha cabeça vai... No meu mapa dos sonhos também daquele ano, eu tinha uma preocupação. Porque eu tinha colocado que meu maior sonho daquele ano era fazer a viagem com o Bruno. Mas eu tinha uma grande preocupação. Porque o maior sonho também dos meus meninos era também andar de avião. E eles não iam poder ir com a gente. E eu também queria muito viajar de avião com eles antes. E no plano anterior, a gente tinha um plano de viajar primeiro com eles, para depois viajar para o México. Sim. Mas como a gente ia fazer sem dinheiro? A gente não tinha dinheiro nem para viajar para o México, como a gente ia viajar com as crianças antes? Mas no nosso mapa dos sonhos aquele ano, quando as crianças falaram que queriam viajar de avião... Aí a gente foi lá e falou assim, então beleza, quando a gente vai viajar? A gente não tinha dinheiro nenhum para viajar. Mas como a gente trabalha com agenda, de agendamento, eu e o Bruno, a gente sempre tem que separar as datas que a gente quer fazer as coisas no ano. Então a gente foi lá e fechou a nossa agenda lá de tal dia até tal dia de março.
pra a gente fazer uma viagem com as crianças. E lá na agenda a gente escreveu assim: de tal dia até tal dia estaremos em um resort de avião. Iremos para um resort de avião. E escrevemos isso. Eu assim, ai, Bruno, mas o que pode acontecer? A gente ir pra Caraguá, ué. E foi. E aí, então, isso aconteceria em março. O concurso começou a acontecer em maio. E aí, o resultado saiu no final em junho. E a minha viagem para o México e o curso de México ia acontecer em novembro. Essa era a cronologia. E aí, quando estava chegando perto da nossa viagem, que a gente tinha colocado de março, surgiu, do nada, um amigo do Bruno falando que um colega dele que tinha prestado serviço na empresa dele de ar-condicionado lá em Florianópolis ganhou como parte do pagamento 3 diários do resort de lá. Mas que ele não ia poder ir. Mas que ele não queria. E ele estava vendendo por um valor muito mais acessível e falou assim, Bruno, o cara tá vendendo preço de banana, você não quer comprar? Eu comprei do outro cara lá também. Aí o Bruno, sério? Aí na hora que a gente viu o valor, o Bruno ligou pra mim, aí eu, amor, como assim? E aí o período que tinha que usar o voucher lá era também de domingo, tipo, a partir de domingo, nas mesmas datas assim, que a gente tinha colocado. Você tá brincando. Aí eu falei assim, nossa, então eu falei, Bruno, Deus deu resort pra nós. Tá certo, agora a gente vai, então, vamos pra esse resort? Ele assim, mas agora como a gente vai? A gente vai de carro, como a gente vai fazer? Tá muito perto, né? E as passagens aéreas é muito cara. Aí eu disse, não, agora só falta avião, Deus já deu o resort. Já deu o mais caro, agora vamos pro avião. Agora Deus vai dar o avião. E aí a gente procurando, a gente já juntava milhas mesmo sem ter viajado ainda de avião. E aí um dia de promoção, de madrugada, tínhamos milhas suficientes para nós 4. Gente, com as milhas. E a gente comprou. Só que a gente fez surpresa também pros nossos meninos. Nossa, foi muito legal. Porque a gente não contou pros nossos meninos. Essa história eu vi no seu Instagram. Viu? Quem quiser, vai lá. Olha, tá nos destaques. Tem um destaque Todas lá do Mapa dos Sonhos. Todas essas histórias estão no Instagram. Tá no Mapa dos Sonhos. O Mapa do novela, Sonho também. Mas eu tenho fatos, eu tenho fotos, tem tudo comprovando. Parece história doida, mas é verdade. Você já leu o livro O Segredo? Não li o livro, mas assisti o documentário. Mas tem alguma coisa parecidos. a ver, não tem? Tem. Que eu li uma época, faz tempo que eu li. Mas você falando agora, eu tô lembrando do livro e tem tudo a ver. É o universo conspira. Na verdade, ao seu favor, o né? Mapa dos Sonhos, hoje, a gente sabe que não é uma coisa tipo, a Sarah criou e acreditou nisso. Existe uma teoria, uma explicação científica até para isso. Mas também tá muito ligado à fé, né? Sim, porque a fé, ela também é invisível e a tudo. gente é aquilo que você não vê, mas o que você quer. Que é o que a gente pede pra Deus. Você não tá vendo. Então, tem todo um caminho aí espiritual também, um caminho de se pôr a caminho, ter ações. Lógico, você não ficar sentado, não vou fazer nada da vida. Mas tem um caminho. Então, é o que eu falo. É um casamento entre a oração, a meditação, ver a palavra, prestar atenção nos sinais. Ação. Visualização, ação. E aí, por isso que realmente as coisas acontecem. Mas quando acontece, quem olha e fala assim... não é possível, é mágico isso aí. Como que deu certo? Mas ninguém sabe todo o caminho que ela construiu, que eles construíram juntos antes disso acontecer. Ou né? até, como eu também enxergava, como algo sendo esotérico. Quando algo assim, sendo... Né, da energia. Que assim, não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas depois, quando eu comecei a pesquisar e entender sobre, eu vi que, na verdade, a lei da atração, ela é uma lei física igual à lei da natureza. É uma lei que Deus criou já desde o princípio. Criador. É uma lei que Deus colocou sobre todas as coisas, já está criado. Sim. Já está tudo colocado. E até tudo que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. É como se, assim, todas as graças de Deus já foram dadas. Até entregar o seu único filho para nós. Sim. Ele deu. Então, tudo Ele já foi dado. Mas por que a gente não acessa? Por assim, por que minha vida não é abençoada? Por que minha vida não aparece? Né? Tem gente que usa... Eu não gosto de usar o ao contrário de graça. Mas tem muitas pessoas assim, eu sou, né? Tipo, ao contrário de graça. Tantas pessoas vão dizendo, por que minha vida é só assim? Mas porque não tem como você acessar, é que nem um encanamento furado. Tipo, você tem uma caixa d'água. Para você ter o acesso da água saindo pela torneira e essa água estava conectada na caixa d'água, para ela vir até você, o encanamento tem que estar fluido, sem furo e conectado lá. Mas acontece que muitas vezes a nossa vida não está conectada com Deus, não está alinhada com todo em nossa volta, a nossa vida não está condizente para receber aquela bênção. E se a gente não estiver alinhado para receber aquela bênção, a bênção não tem como vir. E não é por maldade de Deus, nunca foi. Mas Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar graças, Ele quer dar para nós muitas coisas que a gente sonha, mas muitas vezes, se isso não estiver alinhado também com o propósito de Deus para nós, não tivermos com a nossa vida alinhada, toda moldada para isso, não acontece.
E que Deus também nunca vai abençoar, permitir que algo aconteça na nossa vida que também não seja por algo bom. E o legal, né, que eu percebo também, né, voltado para a lei da atração e por todas as coisas que Deus abençoa em nossas vidas, a bênção de Deus nunca é uma forma singular. Já para pensar assim, que toda bênção que Deus deu na sua vida, nunca é só para você. É sempre para você e pelo menos para mais um. Sim. Ou para você e seu esposo. Sempre é para mais um. A bênção nunca é só no singular, nunca é só para uma pessoa. Porque Deus, ele sempre pensa de uma forma tão estratégica para bater strike. Para quando ele pegar e dar, jogar que nem uma bola de boliche, assim, mandar aquela bênção ali na vida da pessoa e fazer um strike de ser algo mais sistêmico. Abranger mais pessoas, abranger mais vidas. Então, às vezes, a gente sonha com uma coisa, mas aquilo que a gente sonha, Deus sempre tem o poder de transformar em algo maior. E até da viagem mesmo, quando eu queria antes, a princípio, eu queria só viajar com o Bruno pro México, pra gente ir lá pra Cancún, comemorar o nosso aniversário de 10 anos de casamento. Mas Deus tinha um propósito muito maior. Ele pegou esse meu sonho, que eu queria ir pra lá, e transformou em algo maior. Ele também transformou o meu primeiro curso internacional, também transformou isso numa ponte que levaria para outras pessoas, transformou a minha vida história. Dessas mulheres que você tocou lá, porque elas também estavam precisando. Foi, assim, me tornou uma ponte. Poxa, quando que eu imaginava que eu ia fazer amizade fora do país? Sim. E, tipo, me conectou. Depois dessa oportunidade eu cheguei a dar outro curso internacional também, mas de forma online, por pessoas que eu conheci nesse trajeto. O trajeto de tudo que eu vivi para viver essa experiência da viagem, toda essa história gerou um testemunho. Sim. Um testemunho ao qual até hoje, assim, quando, né, estou aqui compartilhando com vocês e todos mais que escutam, se sentem motivados a também sonhar, a olhar para os seus sonhos com um olhar de mais carinho. Então, tanta coisa aconteceu que até hoje eu recebo feedbacks assim, que eu vejo, olha só, não era só para mim. Aquilo que era para ser antes só para mim, pro Bruno, que eu imaginava na minha cabeça, era algo muito maior. Sim. E é assim que Deus faz. Então, Deus, às vezes, ele não permite que uma graça chegue até você, porque ele está esperando o momento certo daquela graça chegar na sua vida, e se é também vontade dele que essa graça chegue, mas que alcance também mais vidas. Sim. E é muito louco de olhar para trás e ver tudo que Deus fez, porque até da enfermagem, Deus me pôs na enfermagem, me permitiu ficar lá no tempo que Ele queria, que fosse ser bom para mim, bom para as pessoas ao meu redor, e me tirou de lá também no tempo que era bom, para me colocar em outra área, e onde eu estou, eu ficaria também o tempo que Deus permitir. E cada caminho nosso, a gente vai construindo uma história que não é só sobre nós, não tem só sobre nós. Sim. E quando a gente percebe isso, parece que a gente desentope nosso encanamento para deixar que a graça flua com mais abundância. Sim. E, nossa, aquele ano foi muito abundante. E através desse ano, a gente foi chegando aí na pessoa que você é hoje. Você se transformou realmente numa influência na sua... Tanto a sua vida pessoal como a sua vida profissional inspira muitos profissionais, né? E como que tá hoje? Porque hoje você é representante de uma mega marca, você tá na Taif, que também é uma marca super conhecida, sua agenda aí tá bombando, você tem vários compromissos. Você tem outras marcas também que às vezes te convidam, né, para algumas outras aparições aí. E como que é conciliar tudo isso e agora a maternidade, vindo uma filhinha aí no caminho? Como que fica a sua cabeça nesse ano, vendo aonde você chegou e deslumbrando até onde você vai chegar? Nossa, é muito louco. Porque eu falei que eu tava numa crise de identidade. É muito doido. É muito doido, mas acho que Deus, a minha cabeça, eu sinto a minha cabeça assim como um universo. E às vezes é cansativo. Como eu falei ontem, eu tava me sentindo muito cansada mentalmente, que às vezes é cansativo, que minha cabeça ela não para de pensar e rodear. Mas hoje, colocando as coisas no lugar, na minha cabeça, eu vendo essa linha do tempo, eu vendo como que Deus agiu em cada parte da linha do tempo, eu me encanto profundamente. Porque a gente sempre pensava também em ter mais filhos, a gente queria ter mais filhos, nossos filhos pediam também, e pediam uma irmãzinha. E sempre a gente pensava, mas como? O que eu vou fazer na minha vida? Eu sempre ficava, como? Né? Como será? Mas toda vez quando eu penso no futuro, sempre é algo que ao mesmo tempo me gerava ansiedade, me gerava empolgação. Porque eu sei que nada que Deus coloca na nossa vida é por acaso e que Ele também coloca tudo conforme a vontade dEle. E no instante que a gente entrega para Ele, Ele vai colocar, Ele vai agir, Ele vai tomar conta. Porque a gente deu para Ele. E aí foi quando eu e o Bruno a gente entregou para Deus, falando que, então, se Deus quisesse, que a gente queria ter
né, ter mais filhos, e que se Deus colocasse mais filhos na nossa vida, eles iam se encaixar também no nosso propósito, no nosso trabalho, que tudo ia fluir. E assim veio. No final do ano passado, descobri a gravidez da Lara. E agora a gente encaixando tudo nosso... Não foi difícil de encaixar. Mas às vezes é só difícil de conciliar tudo, sabe? E a demanda, como você falou, isso me deixou confusa, da demanda de oportunidades. E isso é bom, né? Você fala assim, nossa, você tem muitas oportunidades. Eu falei assim, cara, isso é maravilhoso. Eu também fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo... isso me chegou a me incomodar, porque a demanda de oportunidade me deixou confusa sobre... Eu não quero ficar pegando tudo, eu quero saber o que é para me fazer. E eu fiquei fazendo essa pergunta para Deus. E agora eu me encontrei. Tudo aquilo que a gente falou lá desde o começo do meu sonho, lá desde criança, do que eu queria fazer, ir lá para o Ribeirinho do Amazonas, ir lá para a África, era, na verdade, um sonho meu de ser missionária. Eu sempre quis, desde criança, conheci Deus muito nova, conheci o amor de Deus muito novinha e me apaixonei profundamente. E tudo que eu queria é que as pessoas tivessem acesso a esse amor. Tudo que eu queria era de poder transmitir, de jorrar esse amor para a vida de outras pessoas. E eu sonhei durante um bom tempo fazer isso por meio da enfermagem. Quando eu vi que não deu certo na enfermagem, aquilo me deu uma frustração, que eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou usar da minha profissão para servir as pessoas? Aí Deus pegou e foi lá e mostrou, e reconstruiu um outro castelo na minha vida, mostrando que não importa, você pode fazer isso no penteado, você pode fazer isso onde você estiver, você pode fazer isso se você fosse trabalhar com doces, se você fosse trabalhar... sendo que fosse, sabe? Na verdade, na internet, a sua voz, ela alcança todos esses lugares. Exato. Não tem barreiras. E aí, quando eu vi que eu podia ser tudo aquilo que um dia eu sonhei em ser para Deus, ligado à minha profissão, e que eu podia ser tudo isso por meio da internet, e que a internet poderia me levar para lugares onde eu senti que Deus me levaria... Você achou a sua estação. Exato. E ali eu falei assim, não, é esse caminho. Então, hoje, o meu foco, eu já trabalho como criadora de conteúdo, e quero focar mais ainda para a parte de criação de conteúdo, e que cada vídeo, mesmo que às vezes eu não fale nada sobre Deus, que as pessoas possam sentir este amor, que este amor conecte elas. E fico feliz quando as pessoas me dão esse feedback, que ao assistir os vídeos eles veem. Mas onde veio essa minha crise de identidade? Veio porque tudo começou com penteados, né? Sim. Eu comecei a abrir meu Instagram só para poder divulgar meu trabalho. Divulgava por foto, nem era vídeo ainda, nem fazia muitos vídeos. Mas quando eu comecei a ter desejo de fazer mais vídeos, de postar, de compartilhar na rede social, e eu vi que aquilo era o caminho, e começou a criar toda essa proporção que tem hoje, ainda me sentindo uma formiguinha, né? Porque eu vejo que tem muito chão ainda para prosseguir. Mas eu olhei para isso e nossa, falei assim, Senhor, se o Senhor quer, eu sei que o Senhor vai fazer. Aí eu me perdi no que eu ia falar da criação de conteúdo. Eu acho que hoje você está se deixando levar, né? Porque além da criatividade que você tem, da autenticidade que você tem, por mais que você vive esse turbilhão na sua cabeça, ao mesmo tempo você descansa no Senhor. Então você fala, tá bom, Deus, pra onde você quer que eu vou? Eu tô indo. Lembrei que eu ia falar da crise de identidade, né? Que eu fiquei. Diante dessa oportunidade, eu acabei ficando, porque eu comecei a criar vídeos e, de repente, um vídeo meu viralizou muito, que foi o vídeo que eu fiz de vestido de noivos lá em Aparecida. E daquele vídeo, inclusive, esse primeiro vídeo foi um vídeo que, quando eu fiz ele, hater, né? Eu passei lá na frente da imagem de Nossa Senhora e consagrei o vídeo a ela. E entreguei para ele, entreguei para Deus, entreguei para ela. E foi exatamente o primeiro vídeo que Deus permitiu que muitas pessoas me conhecessem. Foi um vídeo que eu tinha consagrado a ele. E foi esse primeiro vídeo meu que viralizou. Depois desse vídeo, abriu outras portas, né? Daí a TV Aparecida me convidou para ir lá falar sobre o vídeo viralizado e falar sobre o espaço. Aí fiz novamente um outro vídeo que viralizou também. Aí, depois disso, eu comecei a continuar investindo na área, né, da internet, inclusive fazendo um curso que foi o melhor curso que eu já fiz, voltado para Instagram. E aí, um dia, eu estava no curso desse evento, né, do curso que eu fiz, eu estava no evento presencial dele, que é da Livre Brasil, e aí, nesse evento, eu tive a ideia de fazer um outro vídeo. Teve um momento lá forte, assim, que eles fizeram lá também de visualização, e eu vi um vídeo que eu ia fazer. E o vídeo que eu fiz também, que foi meu outro vídeo que tomou uma proporção também muito grande, é um vídeo que eu fiz com meu pai. Sim, da eu casca lembro de da cebola. casca de cebola. E eu tive a ideia desse vídeo de falar sobre o momento da minha infância com meu pai, voltado para o meu cabelo.
E que foi algo que me inspirou a querer trabalhar com cabelos. E era um vídeo com meu pai. Aí, quando eu fiz esse vídeo, né, quando meu pai passava chá de casca no meu cabelo, também viralizou muito. Veio muita gente, começou a aparecer gente de todo canto, assim, falando que até hoje meu pai se sente quando as pessoas olham pra ele. Ah, esse é o pai da menina que ela tá de cebola. E aí, depois, teve outros vídeos que eu fui fazendo, que foi viralizando. E aí, chegando pessoas... Mas os vídeos meus que estavam viralizando não eram vídeos mostrando o meu trabalho de penteado. Era, tipo, penteado ali como um detalhe. Que é o que a gente trabalhava com mostrava, assim, meu trabalho. Todos eles estavam ligados a cabelo. Mas não era sobre penteado. Não era, tipo, um tutorial meu de penteado que tinha viralizado. Então, aquilo me confundiu. Porque começou a chegar gente de todo canto. E eu falei, Senhor, e esse povo todo que tá chegando aqui no meu Instagram? Eu vou embora, Zarco, crio um outro Instagram. Porque eu quero vender penteado. É meio que aquela coisa também de você ficar na dúvida, né? Ah, eu faço um Instagram pessoal, profissional, o que eu faço? Exato. Sendo que o que conecta é quem você é, independente do que você faz. Exato. Aí foi quando eu comecei assim, eu tentei, por muitas vezes, me deu essa crise de identidade, porque eu quis dividir meu mundo. Eu quis dividir. Falei assim, eu vou fazer um Instagram pessoal, porque eu perguntava às pessoas, gente, por que vocês estão aqui? Eu perguntava nos stories, gente, me falem, por que vocês estão aqui? Por que vocês me seguem? Aí, lá sempre sobra, né, eu colocava as enquetes, do que o pessoal mais gostava. Acompanhava mais meu dia, de ver meus vídeos. E aí, também, lá, a menor parcela era de ver meus tutoriais, tipo, ver meu trabalho de penteado. Aí eu falei assim, o que eu faço? É isso, né? Aí foi quando eu peguei e entendi que meu mundo não é dividido. Meu mundo é todo esse. Não tem como dividir, separar, falando assim, ai, você fala muito de Deus. Assim, como, gente, Deus é minha vida. Não tem como separar Deus de mim. Assim, ai, você fala, tipo, você é isso, você é aquilo. Eu sou tudo isso. Então não tem como eu separar meu mundo. Meu mundo tá tudo dentro. Eu disse, então eu vou fazer meu mundo todo caber dentro do meu Instagram. E é isso, quem tiver vai chegar na minha loucura da minha vida que é e vai acompanhar a minha vida do jeito que tá. Quem gostar vai ficar e vai compartilhar. E vou continuar. E o que eu peguei, cheguei na conclusão que eu vi que eu precisava me sentir confortável no estilo de vídeo, uma linguagem de vídeo, de narrativa dentro do meu Instagram, para criar uma organização. Eu precisava de um centro de organização, de que eu tava me sentindo uma farofada. E aí, o que eu me senti no centro de organização? Pelo que todos esses vídeos têm em comum? É uma história. Sim. Eu me vi e sei que eu sou uma contadora de histórias. Aí, então, eu falei assim, beleza. Então, agora, meus vídeos vão ser sempre narrando essa história, sempre contando a história. Da história do que eu fui fazer, fui trabalhar num evento tal, contar a história desse evento, mostrando ali meu trabalho, mas contando em formato de história, das noivas que eu atender, contando em formato de história. E aí, então, decidi seguir por essa linha e a partir do momento que eu senti, vou seguir por essa linha, nossa, tá dando muito certo. Eu vi seu último vídeo, ficou maravilhoso. Foi do suco, né? Do suco. Muito legal a historinha, muito legal. E prende, né, a atenção, porque a gente quer saber o final. Sim. A gente quer ver tudo até o final. Tá? E isso que é difícil também na rede social, você reter a atenção das pessoas por bastante tempo. Sim. E aí... E dos vídeos... isso que eu ficava prestando atenção, que dos meus vídeos viralizados, era tudo vídeo de pelo menos 30 segundos. De pelo menos 30 segundos. A pessoa é rápida, né? A pessoa é imediatista. E os vídeos, que falavam, teve lá 7 milhões de visualizações, um vídeo de 6 segundos. 6 segundos é mais fácil de viralizar. Sim, vídeos com curtos. certeza. Mas vídeos de 1 minuto e meio, vídeos de 1 minuto, viralizar, cara, é muito louco. Detalhe, ela não acelera, tá? É a voz dela falando daquele jeito rápido mesmo. É que eu sou acelerada, não sei se viram. A minha cabeça é assim, toda acelerada, gente. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar esse podcast. Depois vocês falam aqui nos comentários. Sim, claro que conseguimos. Se a linha de raciocínio deu pra conseguir. A gente precisa finalizar, infelizmente. Vai ter que fazer parte 2 depois. Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem, né, de inspiração para a mulher que está infeliz na sua carreira, que deseja ter uma virada de chave igual você teve. Olha ali para aquela câmera. E deixa a sua mensagem para essa mulherada. Uma mensagem final aí para essa mulher. Eu quero que você preste muita atenção nos seus dons. Do que você fazia quando criança, do que você brincava quando criança. Do que você fazia quando criança, que as pessoas olhavam e falavam para você, e falavam assim, nossa, essa menina tem talento para isto. Preste atenção naquilo que você tinha como dons. E percebe se esse dom que você tinha lá quando criança, se você se deixou acabar durante o caminho. Ou deixou se afogar para ser apenas era só coisa de criança. Porque o que eu percebi pela minha trajetória, que eu observo, olhando para meus filhos e observando tantas pessoas, é que
desde criança, Deus já dá spoiler sobre o que nós seremos um dia. E então Deus já te deu muitos spoilers, com certeza, sobre aquilo que Ele queria para sua vida. E tenho certeza que durante esse podcast, talvez você já foi relembrando de sonhos assim que você tinha antes. Assim, nossa, é verdade, eu tive desejo de fazer tal coisa ou tal coisa. E talvez você deixou de sonhar com isso por parecer impossível ou parecer um sonho, né, de criança, ou parecer algo doido demais, ou parecer algo que não fosse retornar dinheiro para você, e que a gente sabe que a família precisa, necessita também de necessidades financeiras. Mas pensa o que fez acabar. Porque quando você investir, e isso determinou muito para mim, um vídeo que eu assisti de um cara que fez essa pergunta. Ele era um professor de orientação vocacional numa faculdade, e ele chegava a perguntar para os alunos dele, né, o que você seria se a vida não dependesse de dinheiro. E ele falou que naquele momento tinha alunos dele que falava que queria ser chefe de cozinha, que queria ser, né, atriz, e aparecendo profissões, né, músicos. E ele falou assim, mas por que você não fez isso? E as pessoas sempre falavam, porque não dá dinheiro. Mas tudo que você fizer, independente do que for, se você fizer porque você sonha em fazer aquilo e porque você sente que você tem habilidade para fazer aquilo, você vai fazer aquilo de uma forma tão natural, brincando, até como eu falei aqui, né, que para mim sempre foi diversão. Você vai fazer de uma forma tão leve que isso vai encantar as pessoas ao seu redor. Você vai fazer com naturalidade e isso vai se desenvolvendo também com naturalidade. E há um ponto em que você vai começar a crescer. E aí as pessoas ao seu redor vão começar a perguntar para você como você fez e vão começar a te pagar para você ensiná-las também a fazer isso. E até aquilo que você achava que não dava dinheiro vai começar a dar retornos financeiros para você, e muito mais do que isso, retornos abundantes de coisas que o dinheiro, de coisas não tangíveis, coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu digo isso por mim, porque assim foi na minha vida, né? Quando eu falava que eu ia trabalhar com penteados, faltava as pessoas querendo me entregar uma cesta básica. Falar, como essa menina vai viver? Mas hoje olhar e ver que tudo, até aquilo que a gente acha que não vai ter retorno, mas se for colocado com amor, dedicação, e principalmente se é plano de propósito de Deus para você, vai dar certo. Então não despreze nenhum sonho seu de criança, e não despreze nem nada que passou aí pelo seu coração. Invista, porque Deus foi o primeiro a investir. Nossa, que lindo. Nossa, maravilhoso. Parabéns, Sara. A gente tem certeza que, com certeza, a gente fechou aí o episódio Mulheres que Inspiram com uma baita reflexão. E é isso, ouse sonhar. A gente começou o podcast assim, sonhando. E eu tenho certeza que é um episódio que vai tocar aí no coração de muitas mulheres. E vamos falar um pouquinho aí para encerrar, né? Do Power, né, Pri, que tá chegando. Eu tava tentando relembrar a data aqui. 26 de maio. 26 de maio. Gente, Power Woman é o maior evento de empreendedorismo da região aqui. E vocês precisam participar, porque vai ser muito legal. Então, se você está pensando em empreender ou já empreendem... Nossa, está difícil aqui. Enfim, dia 26 de maio vai ter um super evento. No final aqui da nossa entrevista vai ter o card. Achei que a gente ia colocar, mas hoje não. Enfim, a gente vai deixar descrito, tá, no YouTube. Então, entrem lá no Instagram deles, gente. Participem, porque vale muito a pena. Vale muito a pena, ajuda demais a gente, nós mulheradas que queremos empreender e que às vezes não sabemos por onde começar. Enfim, ajuda muito. E é isso, vá amadurecendo, né, a sua cabeça. A própria história da Sara ensina isso pra gente. Às vezes a gente começa um negócio, principalmente a mulher, ela tem uma mente meio mirabolante, né? Então você começa meio na intuição, seguindo algumas pegadas e spoilers, mas a gente também vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo mentores, a gente vai estudando. Né? Então é um evento super legal, porque realmente motiva, vai conhecer outros profissionais, e tem tudo a ver com o nosso podcast, que é aquilo que a gente sempre fala, mulheres que dão a mão para outras mulheres. E é isso, Sara, a gente só quer agradecer a sua participação, tendo certeza que realmente é um episódio marcante e que vão pedir, com certeza, a parte 2, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Tem, gente, perdão. Se deixar aqui, eu faço live de 3 horas.
Então, a gente agradece muito sua participação. A gente vai te dar uma lembrancinha pra Lara. Dessa vez não é pra você. Obrigada. E que Deus abençoe, que você tenha uma boa hora. E tenho certeza que esse nome a gente ainda vai ouvir muito falar, essa blogueira, Sara Olivier. Ai, obrigada. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Fiquem com Beijão, Deus. mulher. Até o próximo. Não esquece também, né, Pri? Curtir, compartilhar e se comentar. inscrever, e gente. se inscreva no canal, hein? Não é muito esqueçam. importante pra gente vocês se inscreverem, porque aí essa mensagem aqui, ó, chega pra um monte de mulher. Isso mesmo. Um beijo. Beijo, até mais. Até. Lindo.